Ó, então hoje a gente vai falar, porque a gente vinha falando dos eventos, né, que aconteceram na colônia no século XVIII. Então nós falamos do ciclo do ouro, falamos de reformas pombalinas, falamos de revoltas separatistas, e as revoltas separatistas, né, a última revolta separatista aconteceu em 1798, já ali no finalzinho do século XVIII. Então agora a gente vai ver algumas coisas associadas ao Brasil no século XIX, beleza? A primeira delas é a chamada transferência da família real. Essa é a primeira coisa que a gente vai falar hoje. A transferência da família real. Beleza? Nosso primeiro tema de hoje. Vamos tentar entender aí um pouquinho dos motivos que fizeram com que a família real viesse para a América, tá? Então, o que é isso, transferência da família real? É a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Certo? Lembrando que o Brasil era o quê? Colônia, tá? Só que não é aqui, quando a gente fala da vinda da família real, não é só a família real. É a vinda da família real portuguesa, mais toda a corte. Todos os nobres portugueses também vieram para a América. Aí, o que é importante você se recordar neste momento? É muito importante que você se recorde que o Brasil, nesta situação, ocupava... O Brasil ocupava a condição de colônia de Portugal. Não esqueça disso, tá? Então, Brasil... o negócio bateu aqui. Então, lembre-se, o Brasil era colônia. Isso é muito importante que você se lembre. Por quê? Porque aqui a gente se depara com um evento único nas relações coloniais. Nunca tinha acontecido e nunca mais voltou a acontecer. Beleza? Aqui, quando a gente fala, né, da vinda da família real para a colônia, é cruzar o Atlântico. Tem noção do que é isso? Né? A corte inteira sair de Portugal e cruzar o Atlântico? Nós estamos falando de aproximadamente 15 mil pessoas que da noite para o dia deixaram Portugal para trás. Ok? Então, esta transferência da família real, ela aconteceu lá entre 1800... Ela vai acontecer em 1807, a transferência, tá? Porque eles saem de Portugal em novembro de 1807. Tudo bem? E aí, não esqueça de uma coisa, isso que eu acabei de falar para vocês. Que a transferência da família real lá em 1807 foi um evento único nas relações coloniais. Isso nunca tinha acontecido e isso nunca mais voltou a acontecer. Nunca um nobre, um monarca tinha deixado a Europa, entrado em um navio, cruzado o Atlântico
né, diante de todos os riscos que eram cruzar o Atlântico, para vir viver na América, para vir na América, sequer para visitar, quanto mais para viver, tá? Então, quando a gente fala de transferência da família real, é esse deslocamento de toda a família real, a corte, 15 mil pessoas aqui para o Brasil. Brasil que ainda ocupava a condição de colônia, uma situação única nas relações coloniais. Beleza? E aí, o que você precisa lembrar? O que motivou a vinda da família real? Tá? O que traz a família real? Exatamente, Marília. O Napoleão vai tocar o terror na Europa, né? E é isso que faz com que a família real venha para o Brasil. Então, isso daqui, ó, é uma fuga de Napoleão Bonaparte. Tá? Então, o que a família real está fazendo em 1807, ao deixar Portugal, ela está fugindo de Napoleão Bonaparte. Porque, olha só, o Napoleão Bonaparte, francês, né? Na verdade, ele não nasce na França, ele nasce ali no norte da Itália, mas era um território dominado pela França. Então, um grande militar, um grande general francês, né, várias vitórias para a França no contexto da Revolução Francesa ali, quando precisava defender a França contra a invasão das coligações que foram formadas para tentar acabar com a Revolução. E isso fez com que lá na terceira fase da Revolução Francesa, na fase do Diretório, ele fosse convidado a fazer parte do governo. Né? Última fase, um governo de coalizão formado por jacobinos e girondinos. Então, Napoleão, pelos seus feitos, pela sua representatividade, por tudo que ele que representava Napoleão, ele é convidado a participar do governo. E isso, né, leva Napoleão a instalar a chamada como é que é o nome? Nossa, deu um branco aqui. Consulado. Então, Napoleão institui o consulado, ele era um dos cônsules, tá? Mas, juntamente com Napoleão, outros cônsules administravam, porém, toda a administração ficava a cargo de Napoleão. Ele vai pacificar a França internamente, acabar com as rivalidades e disputas e tensões dentro da França, entre aqueles dois grupos, entre girondinos e jacobinos. Ele vai pacificar a França externamente, tá? Lembrando que vários países se uniram para acabar com a Revolução. A Áustria, a Inglaterra, a formação da chamada coligação. Então, ele pacifica a França externamente. Depois de fazer isso, depois que pacifica a França interna e externamente, o que o Napoleão faz? Dá um golpe. Não é? O golpe do 18 de Brumário. O que é isso? Ele toma o poder, faz um plebiscito, coloca o Napoleão como único cônsule e depois disso ele faz um outro plebiscito para perguntar ao povo se querem ele como cônsule ou como imperador. O Napoleão era um cara muito querido, tinha promovido uma série de medidas políticas em benefício às camadas populares, e aí o povo opta por colocá-lo no poder como imperador francês. Quando isso acontece, Napoleão, com plenos poderes na França, ele começa uma política expansionista. Uma vez que o exército francês tinha sido fortalecido e tinha muito respeito a Napoleão. Então ele começa uma política expansionista de conquistar territórios em que o objetivo era dominar toda a Europa. Ali no início do século XIX, bem no comecinho do século XIX, o Napoleão trava com a Inglaterra
uma batalha ali no sul da Península Ibérica, tá? A chamada Batalha de Trafalgar. E a Marinha Francesa, em 1805, ela foi completamente esmagada. E o Napoleão Bonaparte percebe que seria muito difícil concretizar o sonho que ele tinha, que era dominar toda a Europa. E o que faz Napoleão ter esta percepção? O fato de ter que invadir a Inglaterra. A derrota na Batalha de Trafalgar em 1805 leva Napoleão a uma percepção. Seria muito difícil invadir e dominar a Inglaterra e conquistar todo o território europeu. O que o Napoleão opta por fazer? Ele opta, em 1806, por uma arriscada tática. O que o Napoleão busca fazer? Fragilizar economicamente a Inglaterra, que já tinha passado pela primeira Revolução Industrial e já se colocava na Europa como principal potência econômica, decretando o bloqueio continental. Na cabeça do Napoleão, uma vez decretado o bloqueio continental, a Inglaterra se fragilizaria economicamente, do ponto de vista econômico, e uma vez fragilizada, ela poderia ser invadida. Então, o Napoleão vai decretar o bloqueio continental. O que foi isso? A proibição a todos os países europeus em fazer comércio com a Inglaterra. Deixa eu mostrar aqui para vocês um mapinha do bloqueio continental. Então, em 1806, o Napoleão Bonaparte institui isso daqui, o bloqueio continental. Todos os países europeus ficavam proibidos de fazer comércio com a Inglaterra. Todos, sem exceção. Tá? Nenhum país europeu deveria fazer comércio com a Inglaterra. Até a Rússia, que está aqui, que era uma das maiores produtoras de trigo de toda a Europa e que tinha na Inglaterra o seu maior comprador de trigo, deixou de vender trigo para a Inglaterra. Beleza? Quem não adere, quem não aceita, quem tenta enrolar Napoleão Bonaparte em relação ao bloqueio continental? O pequenino, frágil e indefeso Portugal. Aí você pode pensar, Portugal era doido? Portugal, o povo lá, o rei tinha comido cocô? Não, nada disso, tá? É isso mesmo, André. Se o governo português aderisse ao bloqueio continental, o que eles sofreriam? Uma invasão por parte da Inglaterra. E você pode pensar, mas por que a Inglaterra invadiria Portugal? Porque Portugal tinha grandes dívidas com a Inglaterra. A Inglaterra era um credor português. A Inglaterra sempre emprestou dinheiro a Portugal desde o século XVIII. Então, desde o século XVIII, a Inglaterra... Nossa, tá uma ventania aqui em casa hoje. Desde o século XVIII, a Inglaterra sempre fez aportes financeiros para Portugal. Quando chegou ali, principalmente depois de 1770, 1780, as dívidas de Portugal com a Inglaterra cresceram muito, porque Portugal viu reduzir substancialmente a receita vinda da colônia da exploração do ouro. E as demandas do Estado português eram muito grandes.
Então, Portugal recorreu, passou a recorrer cada vez mais constantemente aos bancos de Londres, aos bancos de Manchester, tá? A fim de arcar com as despesas do Estado português. Então, Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra em 1806. E para piorar a situação, né, tem um agravante, para piorar a situação, Portugal era governado por um príncipe chamado de Dom João, que não havia recebido nenhuma formação para vir a ser rei, porque ele era o filho mais jovem daquela família, então não havia uma preocupação em formar os mais jovens para serem reis, porque o título, né, real caberia ao filho mais velho. Porém, o irmão de Dom João, que seria o rei, que estava sendo formado, preparado para ser rei de Portugal, morre ali no final do século XVIII, atacado por uma enfermidade muito comum no continente europeu naquele momento, a varíola. E olha que a Inglaterra já tinha iniciado os estudos para desenvolvimento de uma vacina contra a varíola. Eu não sei se vocês sabem como se deu o processo de invenção, de criação da vacina contra a varíola, mas foi bem bacana. Vocês conhecem como aconteceu o processo de descobrimento da vacina da varíola? Alguém sabe como foi? Sim ou não? Não, André. Alguém sabe? Ninguém? Oh, olha o que aconteceu, André. Um cientista inglês, eu esqueci o nome dele aqui agora, depois eu lembro. Ele percebeu que os leiteiros eles contraíam uma 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 versão da doença da varíola mais branda, porque pegavam ali, estavam em contato com os animais na hora de fazer, né, retirar o leite, acabavam contaminados. E ele percebeu que os animais, a vaca, era portadora da varíola. Porém, a transmissão para o ser humano causava no ser humano uma versão mais branda da doença. Certo? E aí, o que esse cara fez? Aí ele pegou esses leiteiros e expôs eles ao vírus de transmissão humana. E ele percebeu que, exposto ao vírus de transmissão humana, esses leiteiros que já tinham contraído a versão animal não ficavam, não desenvolviam os sintomas mais graves da doença, da varíola. Então, esse cara, para comprovar o seu estudo, pegou várias vacas, vários animais doentes, contaminados com varíola, e passou em alguns vilarejos contaminando propositalmente a população. E dali aquela população pegou a doença em uma versão mais branda e depois não ficavam contaminados pela versão de transmissão humana. E ali nasceu a primeira vacina da história da humanidade. E vacina ela deriva de uma palavra latina que é vaca, né? A feminino de boi. Por isso, vacina. 100% natural, exatamente.
tá? Então, a Dona Maria, mesmo com todos esses avanços que a Inglaterra fazia em relação à varíola, não deixou que o filho dela fosse tratado. Esse jovem acabou morrendo. Ela falava o seguinte: Deus vai vir salvar meu filho. Né? Não é à toa que a Dona Maria é chamada de Dona Maria Louca. Né? A bicha é doida, era insana, corria pelada no palácio, jogava pedra em urubu voando. A bicha era doida. E aí o trono acaba caindo no colo de Dom João, casado com uma espanhola brava demais, sangue quente, a Carlota Joaquina, que se viu obrigado a governar Portugal por conta da insanidade da mãe e as pressões para que ela fosse afastada do cargo de rainha. Então, quando Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental ali em 1806, mais especificamente ali em novembro de 1806, Portugal era governado por esse jovem, né, príncipe despreparado chamado de Dom João, casado com a Carlota Joaquina. Beleza? E aí esse cara, ele se vê numa situação muito delicada. Conhecedor e entendedor da dependência que Portugal tinha da Inglaterra, ele pensa: se eu rompo, se eu aceito o bloqueio continental, a Inglaterra pode me invadir. Se eu não aceito o bloqueio continental, Napoleão pode me invadir. E esse cara tenta enrolar, tenta enrolar, tenta enrolar, tenta enrolar, tenta enrolar, até que, né, vai recebendo ultimatos de Napoleão, do governo francês, até que a paciência de Napoleão Bonaparte acaba totalmente. E o que ele determina? Uma campanha militar de invasão a Portugal. Então aqui, ó, esta fuga de Napoleão Bonaparte, por não ter aceitado o bloqueio continental. Beleza? Então, como Portugal, como a família real portuguesa não aceita o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte determina uma campanha militar de invasão a Portugal, a fim de dominar Portugal e fechar toda e qualquer relação comercial com a Inglaterra. Fazendo assim com que a Europa deixasse de fazer comércio com a Inglaterra e levasse a Inglaterra à falência. São tropas francesas que invadem Portugal? Não. Aí você pode pensar, mas como assim não são tropas francesas? Não. Nesta época, 1807, quando Napoleão determinou a invasão de Portugal, ele já tinha ocupado a Espanha. Isso mesmo, André. Tá? Ele já tinha ocupado a Espanha, tinha colocado o irmão dele como monarca espanhol, como administrador da Espanha, e faz um acordo com o exército espanhol para que este exército espanhol pudesse invadir Portugal. Foi uma campanha que cruzou a Espanha todinha até chegar em Lisboa. Foram quase 30 dias de marcha, dia inteiro. Parava para almoçar e para o repouso. Logo pela manhã eles já começavam a marchar de novo para chegar a Portugal o quanto antes e invadir Portugal. Tem alguns historiadores que afirmam que o exército espanhol chega em Portugal destruído, cansado, exausto, esgotado, completamente esgotado. E que se, lembrando que se na história não existe, né? Mas que se Dom João tivesse armado a sua população e resistido a essa investida espanhola a mando de Napoleão, Dom João teria sido o primeiro rei europeu a impor uma derrota a Napoleão.
E quando Napoleão sofreu a primeira derrota de fato, caiu o mito da invencibilidade do exército francês. Porque o exército francês era tido como um exército invencível. Quando ele foi derrotado pela primeira vez, esse mito acaba. E junto com o fim do mito, o fim da força francesa. Então, alguns historiadores afirmam isso, que se Dom João tivesse ficado e armado a sua população, ele teria sido o monarca a impor a primeira derrota a Napoleão. Porém, Dom João não fica, não arma a sua população e foge desesperadamente, alucinadamente para o Brasil. Em uma viagem que foi organizada ali às pressas, porque quando a informação chega de que as tropas espanholas marchavam para invadir Portugal, foi necessário organizar desesperadamente o deslocamento de 15 pessoas de Portugal aqui para a América. Teve que arrumar navios, arrumar provisões, essas pessoas tiveram que arrumar as suas casas, abandonar suas casas, arrumar suas coisas. Então, uma coisa assim, desesperada. Foram 55 navios que trouxeram essas 15 mil pessoas. Tinha navio que estava com furo no casco, teve que ser arrumado. Tinha navio que não tinha vela para cruzar o Atlântico. Tiveram que trazer vela de Londres para colocar no navio e vir cruzar a América. Beleza? E esta fuga de Napoleão Bonaparte, ela recebeu a escolta pelos ingleses. Beleza? Então, os ingleses escoltaram a família real no Atlântico. Nesta viagem que vai durar aí pouco mais de 2 meses. Tranquilo, pessoas? De boa? Até aqui. Para você ter uma ideia de como esta viagem foi organizada ali às pressas, rapidamente, você ter noção, a prataria da igreja portuguesa, das igrejas portuguesas, ela não conseguiu ser embarcada, não deu tempo de embarcar a prataria da igreja, ficou no porto. Sabe por quê? No dia que os portugueses zarparam, que tinha ficado para determinado, combinado, que essa população iria zarpar, as tropas espanholas já estavam nos arredores de Lisboa. Tá? Já estavam ali, muito próximo do porto, que fica às margens do Rio Tejo, e o Rio Tejo sai para o Oceano Atlântico. Então, não deu tempo de embarcar a prataria das igrejas portuguesas. Não deu tempo de embarcar os livros, não tinha espaço para embarcar os livros da biblioteca portuguesa. E olha que Portugal tinha a maior biblioteca de toda a Europa. 50 mil volumes, 50 mil livros. Tá? E livros que tinham recebido um tratamento muito especial, porque em 1750, Lisboa foi atingida por um terremoto seguido de incêndio. Terremoto, não tinha energia elétrica, eram lampiões e lamparinas movidos principalmente a gordura de baleia. O terremoto abalou, isso, fez vários prédios caírem, iluminação ali feita a lamparina, gordura se espalha, pega fogo. Então, Lisboa foi tomada por um terremoto seguido de incêndio. E parte da Biblioteca Nacional de Portugal foi destruída. Vários livros tiveram que ser refeitos. Então, esse acervo todo ficou em Portugal, porque não deu tempo. Tá? E quando isso daqui se concretiza,
Quando a família real chega aqui no Brasil, tem início uma nova fase da história brasileira, ou da história do Brasil. Então aqui, ó, isso é importante, porque com a chegada dos portugueses, ou com a chegada da família real, uma nova fase da história. E que fase é esta que começa com a chegada da família real? Que fase é essa? Alguém lembra? Exato, André. Está bem lento o zoom, hein? Então aqui nós vamos ter o período joanino. Não, Larissa. Período joanino. Tá dando, André? Eu tô vendo que o zoom tá muito lento. Eu não sei se é a internet, se é o programa. E para os demais, o André tá me falando aqui que tá travando, tá? Para ele. E para os demais, como é que tá? Tá tipo com um delay. Me conte. Para os demais, como é que estão? Enquanto vocês não falam, eu vou aqui, tá? Tá tranquilo, Fernando? Beleza. Então, ó, período joanino que vai de 1808 a 1821. Então, uma coisa muito importante. Duvide de questões que falam que o período joanino ou que a transferência da família real aconteceu em 1808. A transferência da família real não acontece em 1808, tá? A transferência da família real acontece em 1807. O que nós temos em 1908? O início do período joanino. E o que é período joanino? É a fase de permanência da família real no Brasil. Isso é período joanino. É a fase, é o tempo em que a família real fica. Ah, não é a fase em que a corte fica aqui? Não. Sabe por quê? Porque a família real fica aqui mais do que a corte. Como assim? Porque quando Napoleão deixa de ser uma ameaça na Europa, o que grande parte desta corte vai fazer? Vai regressar para Portugal. Por que parte da corte regressa para Portugal? Porque às vezes não se adaptou ao território, né? Nem todo mundo se adapta a esse território. Pensa, você sai de Portugal, um clima agradável, um clima, né? Gostoso, friozinho bom. Aí você vem morar na América, no Brasil, no Rio de Janeiro, em que os verões atingem ali a casa próximo dos 40 graus. Então não era fácil, principalmente nos verões carioca, a corte ficar ali. Então, ela sofria muito. E quando Napoleão deixa de ser uma ameaça na Europa, grande parte desta corte volta. Tá? A família real não, ela vai ficar aqui até 1821. E se fosse por desejo de Dom João, eles não teriam nem voltado. Porque Dom João amava essas terras. O bichinho velho gostava do Brasil. Nossa, vocês não fazem ideia. Tem relatos de que ele fala do tanto que ele podia ser um rei mais livre aqui. Porque aqui ele podia ser o rei que ele nunca poderia ser na Europa. Porque na Europa era cheio das pompas envolvendo a monarquia. Aqui não, aqui ele era um rei livre, ele podia fazer o que quisesse, tá? Não tinha etiqueta, não tinha aquela pompa toda. Por isso que ele passava os dias lá com um sobretudo, um casaco, e dentro desse casaco era cheio de galetinhos, né? Que são frangos menores, são galinhas pequenas que eram fritadas inteiras e que ele ia tirando os pedaços e comendo ao longo do dia.
né? Principalmente durante a cerimônia do beijamão, que na Europa nem acontecia mais, e aqui no Brasil ele fazia questão de que acontecesse a cerimônia do beijamão. Então tem tudo isso. O que eu quero que você lembre sempre que cai uma questão sobre período joanino? Que o período joanino é o momento da modernização da colônia. E a modernização em vários aspectos. No aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto cultural, no aspecto social. Então, a colônia se moderniza em todos esses aspectos aqui. Essa é a grande sacada para você entender. A modernização que a colônia experimenta durante o período joanino. Beleza, povo? É isso. Falta menos de um minuto, já já a gente volta. Não me deixa aqui sozinho, não. Volta para a aula, tá? Por favor. Eu sei que vocês estão doidos e doidos de fome, mas volta, tá? Para a gente terminar de falar de período joanino e independência do Brasil. Até agorinha.